Fala, galera do E-Commerce Team, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje a gente está trazendo aqui duas pessoas maravilhosas que a gente já tem aqui já de longa data, né, essa parceria. Mari Marçal e Tátia Godinho, sejam muito bem-vindas. Se apresentem, por favor. Tátia. Boa noite, pessoal. Então, eu sou Tátia Godinho, eu trabalho no mercado, né, digital de afiliados tem mais ou menos um ano e estou como gerente de afiliados, né? Estou hoje prestigiando aqui esse encontro com vocês. Prestigiando não, trazendo muito glamour pra gente, porque você sabe muito, já trabalhou bastante aí nesse mercado, vai ensinar muito pra gente aqui. Se você quer aprender sobre marketing digital, essa pessoa aqui, ela pode te ajudar muito para poder conseguir colocar resultados aí na sua mesa. E com vocês, Mari Marçal, vai lá, se apresente. Oi, gente, Mari Marçal. Já estou no marketing de afiliados há 9 anos. Para mim é uma honra estar aqui, nosso segundo podcast juntas. Verdade. O primeiro eu joguei, ela assim, vai, só grava, só faz. Mas é muito bom poder estar aqui em BH agora, gravando, trazendo conteúdo para vocês. E no final de semana que é tão importante, né? Que a gente tem evento, então não é só o podcast. Estou ansiosa para tudo. E, na verdade, a gente está numa skin hoje, né? Diferente! A gente está no segundo podcast. Agradeço vocês por estarem aqui. A gente vai compartilhar muito, né, sobre como quebrar aí os tabus para quem quer trabalhar com marketing digital, quem quer escalar as vendas através, né, do mercado de afiliados. E eu queria que você contasse, começando por você, Mari, depois pela Tátia, porque eu acho que a Tátia entrou na sua vida e tem muito contexto para isso, né? Você já está no 9º ano aí, já concorrendo como melhor gerente de afiliado, a melhor gerente de afiliado. E eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua experiência, como que aconteceu, como que você entrou nesse mercado, como que as coisas aconteceram na sua vida. Isa, acho que o que mais define é a gente permitir as oportunidades. E quando eu entrei para o digital, para mim era tudo novo, assim como é para muita gente que está aqui assistindo a gente. E eu pensei assim, cara, vou me aventurar num negócio que todo mundo fala que a galera fica rica, que é aquele faturamento absurdo e eu não entendo nada. Mas eu encarei, eu estudei e eu vi uma oportunidade muito grande que era cuidar de pessoas. Então, eu acho que o fato de eu estar aí concorrendo já há 9 anos, né, meu 9º ano, concorrendo como melhor gerente de afiliados, vem muito do meu cuidado com pessoas. Cuidar do afiliado, cuidar de quem está do outro lado, trabalhando, né, se colocando para vender o produto de alguém. Isso foi o que destacou o meu trabalho diante de tantas outras pessoas que a gente tem hoje. Mas são desafios diários, é uma paixão que eu tenho, amo estudar o digital, me considero uma especialista de afiliados, conheço histórias incríveis e quero poder estar contribuindo cada vez mais para o crescimento desse mercado. Legal demais. E assim, né, ela tá concorrendo aí agora a 9ª vez como melhor gerente de afiliado e ela ganhou 8. Então, assim, essa pessoa aqui tem muito para poder te ajudar. Se você quer entrar nesse mercado, não deixe de seguir ela nas suas redes sociais. Fala pro pessoal aí, pro pessoal já entrar lá e marimarcal.oficial. O Instagram é a mesma coisa, meu canal do YouTube, tudo marimarcal.oficial. E aí você trouxe, a gente vai falar, obviamente, no discorrer aqui desse episódio, sobre a questão da profissão de gerente de afiliados, né? Verdade. Que foi aonde a gente... Foi onde nos encontramos, né? Nosso laço, né? E queria que a Tátia contasse um pouquinho de como ela entrou nesse mercado agora, como que vocês se conheceram, né? Eu cheguei acho que um pouquinho depois, mas a gente acabou se conhecendo mais ou menos juntos, né? Ela não entrou por causa de gerente de afiliados. Não, foi antes? Foi. Eu nem era mentora dela, eu era só o suporte. Exatamente. Nem era ela, era o marido dela que era o suporte, né? Tá, então vai lá, conta, porque depois eu posso até contar uma história que eu entrei no funil da Mari, você sabe dessa história, né? Essa história é ótima, a gente tem que sempre falar dela, porque foi bizarra. Vai lá, conta aí. Então, aí eu conheci a Mari, foi buscando essa questão do mercado de afiliados mesmo, como se fosse uma renda extra. Né? Eu falei, eu acho que é importante a gente ter sempre uma segunda renda, né? Porque eu sou psicóloga de formação e trabalhava com um atendimento e com minha empresa. Eu falei, não, quero ter uma terceira renda, vou procurar o mercado de afiliados. Aí entrei no funil da Mari, que ela estava, né, divulgando. Do Bruno. Nem foi o meu. Porque estava nessa questão de ensinar a ser afiliada, né? E aí eu entendi que dentro desse mercado tem várias possibilidades, né? Uma delas era ser afiliada de produtos físicos, que eu entendi, assim, que era uma forma para quem estava começando, gente, porque eu comecei do zero, não sabia nada de nada. Vamos só dar um adendo aqui, porque às vezes as pessoas estão assistindo a gente, elas
já ouviram falar sobre mercado de afiliado, Mas não sabe o que é. mas não sabe o que é, né? E como a gente tá nos minutos iniciais aqui, o que que é um afiliado? Vamos contar isso para as pessoas, que eu acho que a gente pode ajudar muito, né? E aí, obviamente, a gente vai falar também do nosso parceiro aqui, que hoje é patrocinador oficial do nosso podcast, que é a Life Labs, que é uma empresa, né? Onde a gente produz hoje 2 novos produtos, um para a linha de emagrecimento e outro para a linha de rejuvenescimento. E eu queria que você contasse para as pessoas o que que é ser um afiliado, né? Você tocou no ponto de produto físico. Então, conta para as pessoas, depois você continua essa história aí, que tá legal demais. Ah, não, a Mari que tem que falar o que é ser afiliada. Né? É de melhor gerente, né? Verdade. Não, 8 vezes com a nona, né? Ué. Não, vamos lá. O que é ser um afiliado? Basicamente é ser um vendedor. Só que ele não tem a preocupação de ter estoque, de se preocupar com produção, de se preocupar com logística, de se preocupar com as plataformas. Ele se cadastra numa plataforma dentro do mercado digital, dentro do mercado de afiliados, e através de um link, que é um link específico dele, um link único, ele ganha comissão a cada venda que ele faz. Então, ele escolhe um nicho para trabalhar, um tipo de produto que ele vai trabalhar. A gente tem aqui os produtos da Life Labs, mas ele vai entender o que é melhor para ele. E aí, através dessa divulgação de um único link, ele não precisa ter o produto na mão dele, ele manda para amiga dele, para amigo dele, ele já ganha comissão Pro cliente dele. Pro cliente dele, ele ganha comissão. Vocês entenderam, né? Por isso que ela tá concorrendo, na verdade, né? A 9ª vez como melhor gerente de Fica afiliado. fácil ela Fica explicando, fácil, né? Mas é porque a gente precisa fácil. explicar de uma forma fácil, porque eu acho que tem tanta gente criando formas de falar, Mirabolantes, Sim. que é uma coisa simples. Ser afiliado é ser um vendedor de produtos digitais na internet. E aí, quando a gente fala de renda extra, né? Se a gente parar pra pensar um pouquinho lá atrás, essa profissão ela não é nada nova. Não. A gente tinha antigamente os representantes. Exato. Eu ia falar exatamente isso, que quando alguém me pergunta o que é Você diz afiliado, que é um eu falo, representante. é um representante que tinha, né, chegava na sua porta, você quer comprar um Avon? Exatamente. Né? O Avon, eu acho que tá antiguíssima, tem mais de 100 anos aí, é nada mais é dela ser uma afiliada da Avon. E um outro exemplo aqui que é muito legal e que hoje a gente vê muito, né, nas redes sociais são os achadinhos da Shopee, né? Nossa, muito. Da Magalu. Da tem um Magalu, monte. né? Tem um monte. E hoje as pessoas, elas podem se afiliar através dessas plataformas. Então, foi aí que você conseguiu se encontrar, voltando aí no pensamento daquilo que você estava trazendo pra gente. Sim, porque eu tentei comprei alguns cursos desse mercado, mas eu não entendia como funcionava, né? Aí, quando eu Ninguém vi, explicava assim, né? ninguém explicava desse jeito. Ninguém explicava. E você que estava era só fazendo ser como terceira ainda, com uma terceira com opção uma de renda. extra. Eu falei, vou ter uma renda extra, porque a gente que é dona de casa, também mãe de família, você quer ter mais um espaço, né, dentro de casa, para você não ter que sair tanto para buscar. E eu aprendi isso recente, que a gente precisa colocar os ovos em mais cestos, né? Exatamente, né? Isso eu percebi que meu marido sempre falou isso. Não, você tem que diversificar a sua renda, porque tudo bem, eu trabalho ali para um órgão público. E se ele não encerrar meu contrato? E se meu paciente não for? Aí você fica refém de uma renda só. A gente gravou um podcast semana passada e a gente tava falando de um momento que a gente viveu que parece que já tem muito tempo, Pandemia. mas que, gente, é muito recente. A gente tá falando de 3 anos atrás, um Sim. processo pandêmico, né? A gente nunca imaginou viver isso. Então, assim, no momento onde talvez a gente, sei lá, que não deixa acontecer, mas se a gente tiver uma paralisação 100%, você tem uma terceira renda ali, né? Exato. E foi exatamente nessa época que explodiu o mercado. O mercado de né? afiliados. Que sim. já era uma coisa bem antiga, que a gente ouvia falar, mas por a internet e essa coisa do digital ser uma coisa muito ainda não palpável, a gente sempre achava que a gente ia cair num golpe, que a gente ia ter, sei lá, que a pessoa estava querendo vender alguma coisa que não era real ali. É porque, assim, na verdade, eu falo muito isso também, né, lá na agência, porque eu acho que o digital, ele facilita muito os processos pra gente, mas ele acaba distanciando muito, né? Por exemplo, a gente fica sem se falar, às vezes, 15 dias, Sim. estando no mesmo E vocês estão no ambiente, mesmo núcleo. Exatamente. mesmo núcleo, né? E aí a gente acaba tendo que trabalhar para que isso não aconteça, para a gente poder distanciar essa dificuldade que se tenha, né, dentro dos mercados aí. Exatamente. Aí, quando eu vi essa possibilidade e entrei no funil, né, dela e do marido dela, e aí eu falei assim, gente, tem uma forma de você trabalhar e ainda com respaldo do que eu já sabia, que a psicologia te dá esse respaldo de conhecer a pessoa, de você conectar com a pessoa, de entender De comportamento, o que ela quer. né, consumo. Exato. E eu tenho uma empresa ainda de produtos naturais, que aí eu já trabalhava como vendas. Eu falei, uai, então tem como eu vender sem ter aquela trabalheira toda de produzir o produto, de entregar o produto, de dar o suporte para o produto.
Como produtora. Eu falei, esse negócio é muito bom. E aí você tendo um bom direcionamento, que a gente sempre tem essa dificuldade, que você compra esses cursos gigantes aí, desses players do mercado, e eles não te dão nem Nem o suporte. Né? Você Os fica lá falsos só nas gurus, né? aulas. Nas aulas digital, e aí você fica assim, não, gente, não entendi E aulas isso. desatualizadas, né? As aulas desatualizadas. E com a Mari foi diferente. Aí ela me chamou a atenção que quando ela me passou o WhatsApp dela, tem escrito até hoje, né? Eu sou o lado humano do mercado que só pensa em números. Eu falei, uai, eu também quero mexer com esse negócio aí, gente. Esse A negócio vai pessoa dar ela tem um bom. WhatsApp profissional e o pessoal é o único que ela tem. Ela não tem um segundo Exatamente. Não número, sei né? como é que eu não endoido. Não tem, ela trabalha tudo naquele número ali. E isso me chamou muita atenção, porque assim, o lado humano eu nunca vou deixar de ter, de ser uma profissional da área de humanas. Então eu gosto de me conectar. E aí na hora que eu percebi que você está desenvolvendo ali uma habilidade de vender, é muito assim, mágico. Então não tem nada muito misterioso. E aí você entrou como afiliada. Você Entrei como afiliada. chegou num produto, a Mari estava com esse produto na época e aí Ela você... estava Ela como entrou no mentora. nosso treinamento. Exatamente. Ela estava como mentora, né, de ser afiliados, e aí eu comecei a engatinhar nesse processo de atendimento do WhatsApp, gestão de tráfego, porque o afiliado tem que saber um pouquinho de cada coisa, né? Sim, E importante. o marido dela tem muita experiência com gestão e muita paciência e uma didática maravilhosa para ensinar para nós, meros mortais, né? Porque eu falo que esse mercado tem umas palavras que a Até gente... parece, né? Meros mortais. A gente pega pra poder olhar os números dela de quando ela era afiliada. Bizarro, né? E Mas tem- porque a gente tem uma direção, porque se não Sim. tiver, a gente só investe e não tem retorno, né? E um ponto legal, importante, dois pontos, na verdade. Primeiro deles, pra quem tá acompanhando a gente aí nesse episódio, a gente tem um podcast com o Bruno e Porque com a a gente tá falando Mari. do marido dela, o marido O dela. marido dela O existe. marido dela existe, ele chama Bruno Pacheco e a gente tem um podcast, a gente foi gravar com eles lá em Petrópolis, onde a gente fala sobre tráfego pago para afiliados. Então, entra no nosso canal, volta um pouquinho, acho que deve ter uns 5, 6 episódios para trás, aí no máximo você vai encontrar. Então, entra lá, já compartilha com os amigos, isso tudo que tem muito conteúdo legal para você aplicar aí no dia a dia. E o outro ponto é que hoje a Tati tá falando sobre essa questão aí da Mari, né, que a Mari pegou na mão, ajudou, foi a mentora, etc. E hoje a Tati também faz isso com outras pessoas. A Tati hoje ela é gerente de afiliados da Life Labs e ela tá preparada para poder te receber caso você queira, né, ter essa terceira renda. Conta aí um pouquinho como que é, Tati. Não, e aí eu entrei nesse curso que a Mari tem uma mentoria também de ser gerente de afiliados, aí me despertou mais ainda. Eu falei, nossa, além de eu poder vender, eu ainda posso treinar pessoas para poder vender, isso é muito legal. Então, assim, hoje eu tive essa oportunidade, através dessa abertura que ela me deu no mercado, de me proporcionar uma situação que às vezes você nem sabe que existe. Uhum. Né? Que as pessoas falam assim, afiliado, ninguém fala de gerente de afiliados, ninguém fala dessa humanização, que a gente não gosta de chamar de suporte, né? Mas é uma orientação que a gente dá para o afiliado, um suporte para aquele momento que ele está precisando ali no começo, porque depois que ele vai, né? Já Depois que ele já aprendeu. tem o conhecimento ali, ele consegue Exatamente. seguir, né? E aí, na Life, teve essa oportunidade de eu me tornar gerente. Então, a gente tem, porque eu acreditei na empresa e nos produtos que são maravilhosos, e a gente está lá de portas abertas para receber e trazendo todo esse acompanhamento, né? Perfeito. Então, a gente vai deixar o link aqui na descrição do nosso episódio para quem quiser se afiliar, vai falar direto com a Tati. É super fácil, né, Tati? A gente entra lá, já conversa com ela e já se afilia para poder participar desse projeto aí que tá incrível. Bom, vamos lá. Vamos entrar um pouquinho nos assuntos que são mais importantes aqui hoje pra gente poder contar um pouquinho para essa galera. Queria que vocês contassem, assim, quais são os maiores desafios hoje dos afiliados no mercado. Quais são as maiores dores, assim, que vocês conseguem entender que eles passam hoje aí no mercado dentro do que a gente já vive, né? Isa, eu acho que o principal é a chegada dele ao mercado. A maneira como ele chega no mercado, como as promessas chegam para ele, isso acaba dificultando o início da jornada. Porque ele vem de uma promessa de que é tudo muito fácil, de que é só você pegar um link e vender, de que você pode vender qualquer tipo de produto o tempo inteiro. Então, ele vem com promessas que acabam prejudicando quando ele entra para uma empresa séria. As falsas promessas, As né? falsas promessas. E aí, quando ele se depara com a demora para as vendas acontecerem, quando ele se depara com a falta de atendimento, de suporte, que graças a Deus vocês na Life Labs têm uma empresa estruturada para isso, mas quando ele se depara com os problemas iniciais, ele acaba desistindo do mercado. Então, acho que para mim o principal mesmo é o início, sim, fazer a primeira venda, encontrar um produto bom para ele poder desbloquear e entender que é possível vender como afiliado. Isso é legal. E o bom da Life é que são produtos novos, né, Tati? Sim. Então, isso vai facilitar o processo de quem está querendo fazer uma escala ali de vendas, né? Isso é legal. E todo mundo acha que vai ganhar dinheiro rápido, né?
Esse é o ponto mais Exatamente. importante, né? Não tem nada fácil, Não. né? Não. Então, é um ponto que a gente precisa quebrar com as pessoas, porque a gente vê esses gurus aí prometendo mundos e fundos, né? Falando que a pessoa vai ganhar 100 mil, 200 mil, e não é dessa forma. Eu acho que o que a Mari falou é muito importante dessa questão da pessoa desbloquear essa falsa promessa, né? De que a gente veio até conversando sobre isso, né? Que o mercado digital você vai ganhar dinheiro sentado no sofá, que você vai ganhar dinheiro dormindo, Mexendo no que não celular. vai ter trabalho. Então Que eu não vejo que precisa de um computador, não existe hoje eu alinhamento. recebo afiliado que me falou, até hoje me perguntou assim, eu entrei hoje no grupo, quanto que eu vou fazer a minha primeira venda? Aí eu falei, uai, depende só de você. Né? Então, assim, ele entender que aquilo ali é um negócio e ele é dono do negócio dele, eu acho que é a principal Que requer orientação. disciplina. Exatamente, você é dono do seu negócio. Dedicação. Então, você tem conhecimento? Não, então você precisa de estudar. Não tem como você fazer nada sem conhecimento. E você pensa, você vai ser uma psicóloga, eu tenho que estar 5 anos na universidade e um tempo ainda para me entender. Toda profissão aqui é assim. Mesmo se você for aprender qualquer coisa, você vai ter que estudar. Então, acho que é entender que ele tem que dedicar, estudar e praticar. A gente pode falar que, então, talvez esse seja o maior erro, que no caso dos afiliados, às vezes eles desistem no início do caminho ali, por achar que vai ser muito fácil e de falar assim, não, passei aqui a primeira dificuldade com gerenciador de anúncios. Vou desistir. Não, porque eles acham que é Pra copia mim, e cola e cai o dinheiro. Copia e cola e cai o dinheiro. Não é assim, gente. Eles não... Eu acho que é falta do não pensar. As pessoas, elas entram pro digital achando que elas vão conseguir fazer um copia e cola e já começar a ter resultado. E aí tem preguiça de pensar, preguiça de entender um gerenciador de anúncio, preguiça de entender uma estratégia, preguiça de entender como é o comportamento do cliente, o que é o produto que eu estou vendendo. Esse produto, ele é para quê? Ele é para emagrecimento? Mas quais são os componentes que ele tem? Eu preciso saber. Qual é a dor de quem vai comprar esse Exato. produto, né? Eu acho que isso faz toda a diferença. E eles não estudam. Por quê? Porque ninguém passa isso para eles. E aí, quando eles se deparam com essa realidade que precisa existir, acaba desistindo. E aí, um gerente de afiliados, por isso que eu tenho esse lado tão humanizado eu vou usar a Tátia como exemplo, não de gerente, mas como exemplo de afiliada. Ela teve excelentes resultados quando ela começou. Por quê? Porque ela estudou. Ela entendeu que o mercado não é um mercado fácil. Ela viu quais eram os bloqueios dela, ela viu quais eram as dificuldades que ela tinha, ela assumiu isso, foi estudar cada vez mais e conseguiu vender. Né? Conseguiu vender, conseguiu se colocar numa posição de afiliado. Quando ela viu que ela podia ajudar os afiliados a eles conquistarem os seus resultados, ela, caraca, aí vem a psicologia com o que eu gosto, né? Com a expertise, venda, né? Com a experiência. expertise, com tudo. Então, para ela foi um encantamento. A gente precisa desse profissional, do gerente de afiliados, para quebrar esse início tão difícil pro afiliado. E aí eu paro para pensar aqui, fazer uma reflexão, né? Ano passado, a gente no Afiliados Brasil, né? Na sua palestra, inclusive, né? Você perguntou sobre isso, né? Quais eram as dificuldades e tudo. E a gente teve um monte de gente que tava lá, que tinha dúvida e que às vezes tinha vergonha até de perguntar. Sim. Porque na maioria das vezes, né? É o tal do copia e cola, né? Exato. E não ter o suporte, não ter essa humanização, realmente acaba dificultando, né? É um problema, passa a ser um problema. Eu lembro que teve 2 pessoas que levantou a mão e foi falar no dia da sua palestra. Tátia e Alex. E teve uma moça também, uma loura. Teve uma moça? Não lembro da moça. Eu lembro dela e do Alex. Eu acho que o Alex até tenho ele nas redes sociais. E que foi super legal, né? Porque a gente não pode ter essa vergonha, não pode ter esse medo. A gente precisa arriscar. E também perguntar. Mas eu acho que a diferença tá no acolhimento, de fato, né? A gente tava falando aqui agora no off sobre essa questão, né? De você ser bem acolhido, de você ser bem amparado. Não ser julgado pela sua falta de conhecimento. Exatamente. Eu cheguei nesse mercado agora. Ainda tô descobrindo muitas coisas. E aí você pergunta, às vezes a pessoa fala assim, mas isso aí você já devia saber. Eu falei, mas aonde que eu devia saber? Aonde tá escrito, né? Exato, onde que tá esse manual aí que você tá falando que eu já tinha que saber antes de te perguntar, né? E acho que essa questão da disciplina, né, da rotina, é necessário, não tem como, né? A gente precisa entender. Vai ser uma renda extra? Ok, mas você precisa ter uma disciplina. Existe um profissionalismo para isso. Não pode também achar que vai ser pros cocos, porque aí não vai funcionar, né? Exato. Agora, uma pergunta pra uma de vocês duas. Quem vai responder aí, hein? Tátia, nem sei qual é a pergunta, gente. Já jogo. Como é que a gente vai separar quem fatura muito de quem desiste no meio do caminho ali, ou antes até mesmo, no início do caminho? O que vai separar essas 2 pessoas? Tirando a questão de disciplina, rotina, dedicação, o que você entende que talvez seja um ponto focal, assim?
Quer que eu responda? Eu acho que é a resiliência. Para A mim, não tem resiliência? outra situação que seja essa. Porque se você já tem uma experiência, ok, você já vai entrar ali já entendendo que você vai trabalhar com vendas, que você vai estar se aperfeiçoando, conhecendo o produto, conhecendo sua persona ali por trás e vendendo. Agora, quem não vai esbarrar em muitas dificuldades. E eu vejo assim, e são pessoas que já têm isso com ela. Sabe? Que elas querem isso, elas querem aprender, elas querem estar aprendendo e se esforçando e não tem vergonha de perguntar. Né? Eu tô com um afiliado agora da Life que entrou agora, ele tá assim, todo dia ele me manda uma pergunta, ele tira É foto, bom isso, ele né? É manda no ótimo. gerenciador, ele fala assim, e aí, posso subir campanha? Eu quero subir campanha amanhã. Eu falei, amanhã não, só deixa para segunda. Ele, por quê? Por que que não pode ser? Eu falei, não é uma regra, não é proibido. Então, assim, ele tá afim. Então, essa pessoa tem grande chance de prosperar no mercado, de estar ali daqui a um tempo, né, gente? Porque não é assim, amanhã já vai começar a faturar, daqui a um mês, não. Isso é importante, né? Porque as pessoas acham também que vai ser sempre muito rápido, Sim. né? Eu lembro que quando eu comecei como afiliada, eu demorei uns 3 meses, assim, pra conseguir fazer a minha primeira venda. Mas aí depois também eu passei a ter, tipo assim, 10% de conversão, 15% de Aí você conversão. desbloqueia, né? Você desbloqueia. E até a forma, né, de você falar com o cliente, ela passa a Passa ser a ser. diferente, né? E um outro ponto também, né, que eu acho que é muito importante, Lucas, a gente sempre fala sobre isso, que um bom vendedor, ele é um bom ouvinte, né? Nossa, mas se ele não for ouvinte, ele não vai vender nada. É. Nada. E aí, esse é um ponto, porque as pessoas acham que vai ser fácil, vai ser do sofá, não vai aparecer nos stories, né? Tem essas Ou ainda tem promessas essa situação aí. hoje com a inteligência artificial que vai pôr um robô ali Que vai atendendo, fazer tudo que e ele você vai não precisa apertar um ter interação. botãozinho e acabou. E aí tem um outro ponto, né? Essa questão de robô, até falando sobre a questão do funil, voltando um pouquinho à história do funil, se você vai usar uma ferramenta, você precisa usar uma ferramenta humanizada, né? E você não sabe da história, né? Não. De que eu caí no funil da Mari. Ela caiu no mesmo funil, só que ela eu consegui converter. Você eu converti para gerência de afiliados. Mas mesmo Mas ela não sabe da depois, sua né? história. Então, vou contar para vocês que estão aí. Foi assim, Mari começou a divulgar a gerência de afiliados, né? E a gente já no mercado, estudando, tentando entender um pouco do processo. Eu falei, deixa eu ver como que é isso. Aí entrei no funil, 11 horas da noite. Já estava em casa, deitada na cama. De repente, chega um áudio do Bruno. Eu falei, não é possível. Falei, não tem condições. 11 horas da noite, eu olhava assim, falei, não. E ele começou a me responder, tipo assim, com as perguntas que eu estava fazendo. Eu falei, meu Deus, que isso? Ele tá essa hora trabalhando. robô, né? Não é robô. Juro! E aí eu fiquei impressionada com aquilo. Só que assim, eu tava entrando pra fazer benchmark mesmo, pra poder conhecer a jornada, entender, nanana. No final eu ia comprar, mas eu fiquei rolando pra poder entender o remarketing e tudo mais. Eu fui comprar, tipo, 6 meses depois. E em nenhum momento eu deixei de receber remarketing deles, de receber o contato deles. Foi realmente feito da forma... A gente criou um relacionamento com você Foi. através da humanização de uso de uma ferramenta. Mas então, por isso que eu tô falando, às vezes a automação ela pode até vir pra ajudar, mas precisa ser a Sim, ferramenta não. certa, né? E precisa estar com a pessoa Exatamente. certa. Não, ela é para facilitar o processo e não para fazer o Não seu pra trabalho. substituir, exatamente. É. Que é o ponto das inteligências artificiais hoje, né? Que as pessoas exatamente. acabam, às vezes, confundindo um pouco qual que é a finalidade delas, né? E aí, depois de uns 6 meses, eu acabei comprando e entrei. Aí, depois que ela me contou, quando a gente foi pra Petrópolis, que ela falou, não, era um robô e tal, e eu fiquei assim, incrédula. Eu falei, não é possível, que eu caí nessa. Não era Não ele. era. Não, era uma ferramenta. Minto, não foi em Petrópolis, foi no Afiliado Brasil. Foi A no gente tava Afiliados Brasil. conversando lá no stand. Ano passado. Aí eles falaram, não, você caiu no nosso funil, era um robô. E eu fiquei assim, Chocada. eu fiquei na skin poker face. Eu falei, meu Deus. Mas não é tem você saber usar a ferramenta Foi. de forma humanizada. Deixa eu só complementar um negócio que a Tati falou da resiliência. E eu acho que é muito importante a gente entender que quando a gente se coloca na posição de virar afiliado, a gente precisa parar de fazer terceirização de culpa. Porque tudo importante. dá errado. Ah, porque deu errado, porque o gerenciador não me ajudou, porque eu não sei mexer no Instagram, porque o cliente, porque o produto não é bom, porque o script está errado. Começa a jogar a culpa em tantas situações que não olha para dentro. Uhum. E, cara, o que eu estou fazendo de diferente para poder eu ter resultado? Eu tô fazendo a mesma coisa, todo dia. Sem olhar para o lado, sem querer estudar, sem querer avançar, sem querer evoluir. Não tem Então, como, né? não é só resiliência, é parar de ficar nessa de jogar, fazer o jogo do empurra, né? E tem um outro ponto também, né? Parar de se comparar. Nossa, isso Porque, assim, a gente a grama do vizinho. a gente tá num mercado que é um problema, né? A gente sabe. Obviamente que existem muitas pessoas legais, eu sou muito grata por ter esbarrado em vocês, acho que é uma amizade pra vida aí, né? Com certeza. Mas a gente sabe, a gente tem no mercado
assim, pessoas que não levam, né, não que não levam a sério, talvez eu esteja até me expressando mal, mas que não tenham respeito pelo outro e aí acabam fazendo as falsas promessas que a gente estava falando, né? E aí as pessoas começam a se comparar com isso, e a gente não pode se comparar. E fere, dói, e Tá machuca. maluco. Até porque nas redes sociais a gente posta aquilo que a gente quer, né? Então ninguém vai postar as dificuldades, as dores, né? E nem o repertório daquela pessoa por trás. Né? Lá no Exato. Afiliados Brasil eu vi muito isso. A pessoa fala, não, eu tô aqui faturando X, mas eu sou já gestor de tráfego há um tempo, eu estudei publicidade, eu fiz... Exatamente. Então, ali, ó, tem anos ali de outras estratégias. Uma bagagem, né? E não de repente ela foi por um caminho que ela conseguiu ter resultados, mas o repertório dela tá lá atrás, que conta. E aí, na maioria das vezes, né, quando a gente tá no buraco, né, que você falou sobre as pessoas que às vezes acabam, né, sofrendo e tudo mais, a gente não vê, né? Não. A gente não vê. Então, a gente precisa realmente parar de olhar pra isso, buscar pessoas que vão nos ajudar. Pra quem quiser, a Tati vai estar aqui, ó, pra poder pegar na mãozinha e caminhar junto, pra poder, de fato, viver a realidade daquilo que o negócio, do que o mercado pode permitir você viver, né? Isso acho que é um ponto importante. Show, bora lá. Falando um pouquinho aqui na prática, né? O que vocês acham, assim, que é o ponto mais importante para poder ajudar as pessoas a escalar? É o funil? É entender mais o produto? É o tráfego? O que de fato faz o negócio, assim, sair do zero? Quebrar a argola, como a gente diz, né? Em relação às vendas, assim. Eu acho que, assim, o afiliado foi o que a Tati trouxe, né? Ele precisa entender um pouco de tudo. Mas, além dele entender um pouco de tudo, o principal ponto quando ele quer vender alguma coisa é ele saber muito bem sobre o que ele está vendendo e, principalmente, para quem ele está vendendo. Conhecer o público. Conhecer o público. Porque isso vai ajudar ele na comunicação, independente se for uma venda pelo WhatsApp ou se for uma venda de tráfego direto. Porque, em algum momento, ele precisa construir uma comunicação. Uhum. E, para ele construir uma comunicação assertiva, ele precisa conhecer o público que ele está trabalhando. Então, esse negócio que você falou do ouvinte... hoje eu atuo ainda como gerente de afiliados de uma psicóloga, da Pamela Magalhães, e o público dos nossos produtos, né, eles são pessoas carentes que precisam de atenção e principalmente que querem ser ouvidas. Uhum. Se eu pego um afiliado que não tem paciência, que não gosta de estudar, que não entende do mínimo de empatia pelo outro, esquece. Ele não vai conseguir Já vender esse dificultou, produto. né? Exatamente. E a mesma coisa eu levo pro lado do emagrecimento. Uhum. Se você não tiver empatia mesmo pela perfil. pessoa... Exatamente. É uma dor que é muito latente, né? Exato. A pessoa precisa o quê? Ser ouvida. Então, se não tiver paciência para escutar, isso para mim acho que é o principal. O afiliado precisa. E claro, vem as questões técnicas. Ele precisa entender sobre tráfego, se ele quiser escalar o negócio dele. É muito bom vender no orgânico, a gente já falou isso inúmeras vezes. Uhum. Mas o orgânico atrelado ao tráfego pago, você saber ali diferença. escalar as suas campanhas, você consegue ter muito mais resultado. Você consegue alavancar os seus resultados. É uma coisa escalonável. Quando você não sabe, você fica preso, você fica limitado. Então, ter esse conhecimento é muito importante. E assim, até para poder explicar para as pessoas um pouquinho, né, qual que é a diferença de você conseguir fazer vendas através do orgânico e através do tráfego pago. O orgânico, né, geralmente a pessoa já tem uma audiência ali construída nas redes sociais, já conhece muitas pessoas, então ela vai fazer as postagens ali com o link personalizado, né, e ela vai conseguir fazer as vendas. Agora, o tráfego não. O que é o tráfego, né? Antigamente a gente tinha os representantes comerciais que iam até as pessoas, né? Uhum. O tráfego, a gente tem ali a facilidade do algoritmo entregar aquele produto para as pessoas que estão buscando por aquilo, seja por mecanismo ali de geolocalização, palavra-chave, interesse, né? Então, enfim, são muitas opções ali que a gente tem como configurar, né? Então, isso é importante até deixar claro aí para vocês essa diferença, que é um ponto importante também, né? E, Tati, o que você vê aí dentro do tráfego, assim, que são os maiores erros que as pessoas cometem nesse primeiro momento, já que você é uma pessoa que já fez tráfego para você mesma. Que adorava mexer no gerenciador. Nossa. Só que Ela ama o gerenciador. Ela falava assim, nossa, esse gerenciador é um não, saco. Pé no saco. eu falo assim, Aqui pode falar, viu? O dono do gerenciador lá, né? O dono do Facebook fica brincando de videogame com a gente, não é possível. Porque tem dia que ele entrega, que é uma beleza, tem dia que ele não entrega. Aí você troca de conta, ele entrega muito bem, você volta para outra, ele São as entrega. fases que você vai passar. Aí você fica assim, meu Deus, como que é a lógica disso? Mas eu vejo assim, que hoje em dia é maravilhoso o gerenciador, porque você tem ali nas suas mãos a possibilidade de comunicar com o Brasil inteiro, milhões mundo, de né? pessoas, né? Sim. Então, assim, você pensando nele como um jogo de xadrez, que no final eu defino ele como um jogo de xadrez, você tem que ter uma estratégia, conhecer todas, que o jogo de xadrez é assim, você tem que conhecer Todas as peças, todas né? as peças e o que elas fazem. Pra você dar o checkmate. Exatamente. dela. Ontem a gente teve uma aula muito legal, né, com o gestor de tráfego da
da DM, que é com o Vitor, e ele explicou o que são cada métrica, o que funciona. Então, assim, os afiliados ficaram surpresos, eles falaram isso, falaram, nossa, não é ruim, não, é muito legal. Eu falei, pois é, então a falta de conhecimento. Então, a principal é a falta de conhecimento. Você tem que saber o básico para você não se autoburlar, porque senão você cai no que ela falou, nas desculpas. Eu não sei mexer com gerenciador, é muito difícil, então eu não vou fazer. Não, gente, eu tenho que fazer da melhor forma e de uma forma simples. Tem como a gente fazer o nosso tráfego de uma forma bem simples, se você conhece o básico. Então, tendo uma boa empresa que vai te possibilitar, viu, lá na Life, gerente de afiliados, ainda um bom gestor de tráfego, você tem tudo na sua mão, que é o que você precisa. Com certeza, como uma estratégia validada, né? Desculpa, a Tati já tá trazendo isso, gente, mas foi muito real o que ela passou, porque ela tinha dificuldade, mas ela não deixava de vender. Não. Ela metia a cara, ela subia a campanha, ela falava, cara, eu não tô entendendo, mas eu vou fazer, eu vou encarar. Eu fui indicar ela, na verdade eu entrei no funil dela também depois, por indicação, a gente conversando no seu master, e aí eu falei assim, não, me passa, que eu vou passar pra minha prima. Não alcancei de receber mensagem da Tati, eu falei, não. Não, eu falava, que DDD é esse 33 que não para de me mandar mensagem? Meu remarketing. Eu falei, Tati, não é possível. Ela, sou eu. Eu falei, meu Deus do céu, que funil eterno. Nunca mais acabou, né? Gente, mas ela meteu a cara. Ela eu vendia pra gente de 3, 4 meses depois, né? Que, então, o poder de um remarketing bem feito. Hoje eu ensino, que a pessoa falou comigo, olha, como que é? Até quando eu mando remarketing? Eu falei, eu sou daquelas. Ou compra ou me bloqueia. Você aprendeu com a gente. Exatamente. Ou compra ou bloqueia, porque você já pagou para aquele lead, então você tem que usar ele assim o máximo que você puder. Então, e é uma outra coisa, né? Que a gente precisa sempre falar com todo mundo, é uma coisa que eu bato muito na tecla também com todos os nossos clientes lá na agência, porque as pessoas pagam pelos leads e de repente elas falam, não vou mexer com essa pessoa mais não, porque ela não me responde. Meu Deus, a gente não pode fazer isso. A importância do remarketing, ela é assim... fenomenal. Fundamental. Aí vem a ferramenta para levar para fazer o remarketing para esses leads não respondidos, né? Exatamente. Aqueles que estão sempre lá, perguntam uma coisa, que a gente é assim também, né, gente? A gente é cliente. Claro. Às vezes a gente entra lá no funil e fala, tá na promoção? Deixa eu ver se tem alguma opção. Aí a pessoa te responde ali, esse lead, que é o desse caso, você tem que responder ele mais personalizado. Sim. Agora, esse outro que tá ali e nunca te responde, manda lá na ferramenta. Um dia ele pode se interessar. Um dia ele fala, agora eu tô precisando mesmo, né? E assim, né, essa semana mesmo a gente estava num cliente, a gente estava conseguindo consolidar que os clientes que estavam, né, comprando o produto do cliente nesse mês de maio, eram clientes que entraram no funil dele fevereiro, março. Sim. E a pessoa tá comprando agora. Então, assim, 3 meses depois. Imagina se esse cliente tivesse deixado esse cliente dele pra lá. Ele já pagou, ele tava pegando o dinheiro dele e rasgando. Por isso que é bom você, como afiliado, ou como qualquer... né? Se você é um vendedor, ter organização dos seus clientes, né? O WhatsApp hoje te dá essa possibilidade das etiquetas ali. Então, assim, aquilo ali é a sua... tá ali os seus potenciais vendas, né? Então, se você não organizar, você deixa o seu cliente perdido ali, porque você não sabe se tem, se não tem, que dia que ele chegou. Então, você tem que ter uma organização para ele ser um futuro comprador. São ferramentas básicas, um CRM, né? Para poder trabalhar ali os contatos. Às vezes, uma planilha, se a pessoa não conseguir ter um CRM, né? Não consegue pagar um CRM, que às vezes é baratinho, né? A gente tem plataformas baratinhas, PipDrive. Sim. Acho que é R$15 por mês. Mas tem gente que não usa o próprio WhatsApp, as etiquetas do próprio WhatsApp. O próprio WhatsApp, o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, tudo tá aí pra gente usar. A gente precisa... saber como. Saber como e saber aproveitar aquilo que é lançado. Então, assim, cada atualização de uma ferramenta dessa, a gente precisa entender para que ela funciona e usar. Então, assim, tem gente que vende roupa e você vai abrir o WhatsApp da pessoa, cadê o catálogo? Não tem. Não tem. E aí eu falo, como é que você vai me mostrar a roupa que você tá vendendo? Você vai lá pro Instagram. Cara, eu não quero pro Instagram, eu já tô aqui. Aprenda a usar. E outra coisa também, né? Às vezes, a gente tava falando agora há pouco, ser um bom ouvinte, né? O bom vendedor, ele precisa entender isso e ter uma boa jogada ali, né? Quantas de nós já pegamos ali, às vezes, um anúncio nas redes sociais e fomos impactadas, chamamos o vendedor, você tá perguntando sobre o produto, a pessoa te fala um monte de coisa, mas não responde sua pergunta. Mas aí, na maioria das vezes, ela tá te atendendo de forma automática e robótica.
sem perceber, Não né? Exato. Não, e às vezes é até uma automação mesmo. Não existe uma escuta, não existe uma humanização, e eles não estão preparados para receber todo tipo de pergunta. Então, assim, eu testei muito funil. Uhum. Muito. Imagina. Para poder entender o que a gente ia colocar no nosso. Uhum. Então, quanto mais a gente tem... Cara, eu detesto. Quer ver uma coisa que, assim, me mata? Eu ter que pegar um anúncio, entrar, porque eu tô interessada em alguma coisa, e aí vem, digite 1 para não sei o quê. Nossa. Digite 2. Eu falo, gente, isso tá muito ultrapassado. É. Muito ultrapassado. A pessoa que ainda usa isso, ela não tem respeito pelo seu cliente. Demora, né? A gente tem uma Exato. taxa que, depois eu até mostro pra vocês esse material, é super legal. A gente fez um estudo e a gente já entendeu o quê? Tempo de resposta, Tempo agilidade. de resposta e agilidade. O cliente que é demorado pra responder, se passar de 1 minuto, ele não compra. A chance dele comprar é tipo assim, 1 minuto é 23%. De 1 a 5 minutos cai para 20. Olha de pra você 10 ver. minutos cai para 11. E tem gente que demora 24 horas para 24 responder. Isso é horas. 1% de chance de vender. Imagina Cai só. muito. É bizarro. Se a gente não for rápido, porque hoje também tá tudo muito rápido, né? Sim. Você entra ali no anúncio, você manda a mensagem pra empresa ou serviço que você quer comprar, você quer ser respondido na hora. Só que você precisa unificar agilidade com humanização. E que talvez seja o maior dificultador, né? Porque senão você responde rápido, mas você responde de qualquer Errado. jeito, não dá uma sequência no atendimento e a pessoa fica ali perdida sem saber o que tá um ponto, acontecendo. né? Exatamente. Temos muitas coisas pra gente ir desbravando nesse mercado. Eu ia dar uma dica, gente. A gente tá falando aqui de vendas, volta lá para aquele podcast que a gente falou com o Bruno Pacheco, porque tem muita coisa de vendas e de organização de WhatsApp para quem tá um pouco perdido em relação a isso. Acho que nesse podcast com o Bruno, inclusive, a gente falou das etiquetas, né? Exato, então, por Lembrei isso que eu falei, disso agora. a gente tem um conteúdo muito bom sobre o WhatsApp em específico, como etiquetar, como organizar, como fazer o seu fluxo de atendimento só usando o WhatsApp. Legal Então, demais. vale a pena voltar. E a gente tava falando sobre isso esses dias, né? De usar só a plataforma do WhatsApp, que talvez nem precise de mais, né? Exato. Tati, eu queria que você contasse um pouquinho pro pessoal, porque hoje as pessoas reclamam muito da saturação do mercado de afiliado, né? A gente tem muitos produtos, tem muitos afiliados, e obviamente quem vai se destacar vai ser quem mais estudar, quem mais se aperfeiçoar e etc. Mas eu queria que você contasse um pouquinho da diferença dos produtos da Life para as pessoas, em questão de comissão, questão de suporte, questão de entrega. Eu queria que você contasse um pouquinho para deixar a oportunidade para as pessoas aí que estão nos assistindo. Então, a diferença principal que a gente tem, eu acho que é no produto mesmo, que são produtos de extrema qualidade, com ingredientes de extrema qualidade, que é um diferencial do mercado, né? Vou virar garota propaganda. Skin, Fazer garota assim, propaganda. gente, Exatamente. Enquanto ela tá falando, eu tô mostrando. Porque no nosso funil, chega muitas pessoas que já utilizaram algum produto que seja para rejuvenescimento ou que seja para emagrecimento. Mas na hora que a gente fala da fórmula, que eu acho que é o principal. Então, assim, quem tem um bom produto consegue vender. Então, a gente tem que pegar nisso. Além da gente ter uma comissão de 50%, e ainda temos... 50%? 50% é muito bom, tá? 50%. Eu vou virar afiliado aí, que isso? E ainda por cima tem o suporte, né? Que tem... Não tem suporte, tem uma gerência dedicada, uma equipe treinada, propósito. preparada. Porque aí eu vou Pra falar humanização do a negócio. minha mentorada falando isso do meu lado tá de sacanagem, né? Temos o melhor acompanhamento É do isso. mercado, né? E a gente tem a possibilidade agora desse gestor também estar junto, que eu acho que foi um Pô, que legal diferencial. isso. Porque é muito importante, assim, eu tenho habilidade, eu tenho conhecimento, mas você tem uma pessoa que está ali, que trabalha com aquilo 24 horas, é um diferencial. Com certeza. A pessoa respira, né? Esse material, esse produto. E assim, eu tenho acompanhado de perto esse gestor e a gente tem tido resultados muito legais de vários nichos, né? Então, assim, é uma pessoa que eu tenho certeza que vai ajudar. Não, e muito você tem que mesmo. ver a habilidade dele, depois eu vou te mostrar como professor. É Porque mesmo? eu já era fã do Bruno Pacheco, porque eu aprendi, porque eu entrei no funil dela por conta de um outro curso, e ele era o suporte. Eu não assisti nada do curso e só assisti as aulas que ele deu, porque eu gostava da forma que ele ensinava. Era uma forma que para mim me atingiu. Bruno, marido Mari. Isso. Então, assim, eu falei, nossa, ninguém vai superar o Bruno, porque ele é top. Agora, Aí chegou o tá Vitor. chegando perto, viu? Não, eu ia falar que o Vitor deu uma aula ontem, pelo que você trouxe, que é extremamente importante para quem está começando
começando como afiliado, para entender as métricas, porque Análise da ninguém campanha. ensina isso, as pessoas Sim. O tema foi esse? ficam mascarando. Foi análise de métrica e uma forma de você otimizar a campanha Isso é depois lindo, de 48 horas. Maravilhoso. Né? Isso nem o curso ensina. E você, isso como tá gerente, disponível passando para os pra ele. afiliados? Tá disponível, a gente fez a gravação e tá disponível. E assim, eu via essa questão da habilidade dele, que eu tava falando, de ensinar, que é muito importante, que você sabe, né? Que a gente tem várias pessoas aí que são top, mas na hora dela passar o conhecimento, você fica assim, não é possível. Ou, na verdade, pessoas que se vendem ser top, né? Exatamente. E ele não, Que a não gente sabem tinha... A gente sabe, né? A gente conhece bem muito. conhece. Além dele dar uma boa aula, ele tem uma super paciência, porque tinha afiliados presentes que perguntaram e perguntas muito simples, e ele, não, ótima pergunta, é isso mesmo, vamos lá. E assim, hoje ele já me mandou mensagem, e aí, os afiliados estão perguntando? Pode mandar meu contato. Eu falei, não, calma que eu vou filtrar, que se eu passar seu contato, Nossa, eu não, acho mas- que não vai ser legal. É, não dá. E aí, assim, então a gente está com essa oportunidade que é um diferencial. Então a gente quer que, né, a gente tem as salas Tira Dúvida toda quarta-feira e ele se disponibiliza de estar presente pelo menos 2 vezes por mês para a gente dar um up nessas campanhas, que é o diferencial, né? Você tem uma boa campanha performando. E não é subir e deixar ela lá, ou subir e desativar. É sempre gerenciar. Por isso que chama, né? Gerenciador de anúncios. A gente tem que otimizar, gerenciar, porque aí não tem como não ter resultado. Que é diferente, né? De quando a gente tá, às vezes, assistindo algumas coisas ou achando que é só apertar um botão, você ali, não né? pensa, né? É. Você só tá repetindo. Não, e ele alguma falou coisa. exatamente isso. Ele falou assim: eu não quero que vocês façam o que o Vitor mandou, eu quero que vocês entendam Entendam, o que eu é. estou falando. Você pôs lá, igual de estar trabalhando com emagrecedor. Qual idade você colocou? Aí o afiliado falou: eu pus de 30 a 50. Mas por quê? Por que você pôs essa idade? O que te fez pôr essa idade? Aí ele falou: então assim, legal você ter pensado nisso, é a sua estratégia. Agora você pode subir uma outra campanha com outra idade, que vai ser uma outra estratégia. Então, fazer a pessoa pensar. Porque no final a gente tem que caminhar sozinha, né? Você falou uma coisa que é importante, Tati. Além de pensar, você como gerente, o afiliado, ele não pode ficar dependente da Tati. E a É Tati está importante. mostrando para o afiliado que ele tem a capacidade de aplicar aquilo que ele Que está é de aprendendo. fato o autonomia, significado ter de autonomia, ensinar, né? Exato. É. Porque tem gente que fica ali, Tati, eu posso fazer isso? Tati, eu posso fazer aquilo? Tá, não dá, a pessoa não pode ser É assim. verdade, faz Exatamente. sentido mesmo. Tem que pôr ele para andar e ele andar sozinho, porque eu quero que ele entenda que ele é dono do negócio dele. Sim. Então ele precisa de saber o mínimo para o negócio dele performar. Depois que ele estiver escalando, aí ele pode ter até alguém para cuidar disso, outra pessoa para cuidar daquilo, mas no momento é ele que tem que aprender a fazer. Legal. E se as pessoas quiserem ter essa primeira, segunda, terceira renda, e como que elas fazem para poder se afiliar? Elas têm que entrar, né, no grupo de afiliados e lá a gente dá os links de afiliação e já tem todos o passo a passo, todo né? o passo a passo, já tem o material todo formado, já tem tudo pronto para você só chegar Tem e já premiação? aprender. A gente está começando Olha, a eu já, desenvolver as desenvolver olha, eu já premiações. jogando, já jogando. E aqui, outra coisa que é importante, a gente tem também o curso, né? Sim. Roda do Lucro Caps, que é muito Exatamente. Quem legal. não sabe nada sobre afiliado, sabe nada do mercado, a gente tem um curso que tem um preço super legal, que tem muitas aulas e já dá, assim, um maior direcionamento para você começar. Né? A gente vai deixar aqui no link da descrição o link tanto para afiliação quanto o link do Roda do Lucro Caps, que já dá um direcionamento bem legal, mas a Tasha também tá lá para poder ajudar vocês e dar Acho que deve sequência ter nesse como a gente processo. pôr o link do grupo, né? Às vezes, para a pessoa já poder entrar. Eu acho que sim, acho que depois a gente dá uma olhada e a É. gente coloca. Mas, Mari, queria que você contasse assim um pouquinho, né? A gente tá falando de afiliado, de dificuldade, dores e etc. Eu queria que você contasse dentro da sua experiência, qual foi o maior case de afiliado assim que você teve nessa sua jornada que te marcou? Ai, Não vale ser a gente. Ai, já teve muito. Assim, eu já presenciei histórias lindas e já presenciei histórias que me marcaram por situações que as pessoas trouxeram pra mim que eu falo, cara, difíceis. Porque, assim, quando o afiliado, ele tem gente que não é a renda extra, é a única renda. Então, assim, eu já tive depoimentos de pessoas falando, cara, Mari, obrigada, eu consegui pagar minha conta de luz que estava atrasada. Nossa, pesado, né? Ou obrigada porque eu fiz a festa de aniversário da minha filha e do meu filho. Então, assim, eu acho que mais do que grandes faturamentos, eu fico até arrepiada. O poder de trabalhar com essas histórias, para mim, é muito mais Pessoas, gratificante. Porque você vê o quanto as pessoas, elas se envolvem, quem realmente quer fazer dar certo, tá? Porque tem gente que não tá nem aí. Com toda a história que a gente tá falando aqui, né? Disciplina. Mas quem realmente foca
E você poder ver essas realizações acontecendo na vida das pessoas é muito maravilhoso. Compra de casa própria, de carro, poder ajudar a mãe, ajudar a família. Isso eu acho que mexe muito mais comigo do que grandes conquistas. Porque grandes conquistas as pessoas vendem com muita facilidade no mercado. E principalmente no mercado que a gente vive hoje, né? Exatamente. E as pessoas mais jovens, eu estava conversando esses dias com um amigo, e ele falou, ai, Mari, eu quero morar no Rio, eu quero viver meu lifestyle, eu quero, sabe, acordar, tomar um café numa boa padaria, ir jogar meu vôlei na praia. Eu falei, olha, calma. Você quer isso por quê? Porque você tá vendo que alguém conquistou isso e tá postando nas redes sociais, e você acredita que o trabalho de afiliado é possível conquistar isso. O que te motivou? Porque você precisa tomar muito cuidado. As pessoas postam isso para te atrair, mas a vida dela não é isso. Nos bastidores, né, é diferente, né? Então, por isso que eu acho que conquistas mais simples são as que mais mexem comigo. Coisas mais reais, mais possíveis. Será que é por isso que ela é a melhor gerente de afiliados? Exatamente. Premiada 8 vezes consecutivas? Porque eu acho que isso move o mercado com muito mais amor, sabe? Com muito mais... humanização, humanização. Né? A Respeito, gente tá tão... né? É tudo tão vendido de qualquer... Desculpa o termo, mas é tudo tão prostituído. Sim, mas é isso mesmo. Você falou, você trouxe o ponto certo e a fala certa. É isso, né? E é isso que a gente tem que ficar desconstruindo, né? Para a pessoa entender que ela está construindo um negócio. E assim, o mercado de afiliados tem uma possibilidade que você pode começar ele amanhã sem investir muito. Gente, é 50% que vocês pagam de comissão. É. Quanto que é um produto? Eu não sei. Isso dá pode o quê? estar R$107. 107. Então, você bota aí, se você vende 50, um kit... R$55. Não, se você vende... Mas aí você nem vende um. Geralmente as pessoas, elas compram 3. Tratamento, né? Aí você já compra é o tratamento. Aí você já ganha quase R$100 de comissão. Uma venda. Então, assim, é muito bom. São grandes possibilidades. Mas você precisa fazer acontecer. Exatamente. Sim. E é uma coisa que você começa hoje sem ter que investir tanto dinheiro. Porque qualquer negócio que você vai começar, você tem que ter um investimento de 20, 30 uma loja, uma Quer dizer franquia, que você não tem coisa. que investir nada. Não é isso, né? Porque às vezes a pessoa assim, posso começar só pelo celular? Pode, mas é bem mais complicado. Porque para mexer num gerenciador só pelo celular é possível. Só que não tem tantas ferramentas igual no computador. Então, às vezes, você tem que investir pelo menos num notebook, num celular para você tirar umas fotos melhores. Mas isso não são grandes investimentos, né? E aí você já começa a ter um retorno muito rápido, né? Com certeza. Isa, só voltando à questão das transformações que a gente vive, né? Eu acho que, para mim, da profissão gerente de afiliados, a maior dificuldade é a gente conseguir separar aquilo que é seu e o que é do outro. Porque a gente se envolve com as histórias. Eu não sei como é com você, mas assim, você conversa com o afiliado, você não é só gerente de um afiliado. Você está ali escutando a história dele, você está sabendo da vida dele. Você tem uma troca de energia, né? Exato. Então, assim, você se preocupa com ele. Você se envolve emocionalmente. Então, assim, você sofre com ele, você celebra com ele. Você está ali vivendo o dia a dia dele. Sim. Então, eu acho que a maior dificuldade para quem está no papel de gerente é conseguir saber separar isso. E eu acho que por isso que para a Tati, a questão da formação dela de psicóloga ajuda casa demais, muito bem. Demais, porque ela tem esse bastidor que eu não tenho. Se eu tivesse que escolher hoje uma faculdade para fazer, seria psicologia. Mas você precisa estar ali porque você está cuidando de uma pessoa que está do outro lado. A gente precisa ensinar eles a ouvir os clientes, mas a gente tem que ouvir eles. Porque o bichinho carente que é afiliado, viu? Na verdade, quem não tá, né? Na verdade, a gente só se faz de forte, né? Mas depois da pandemia, a gente acabou se tornando muito isso. Talvez até pela Por tudo que aconteceu, né? Por tudo que aconteceu, pela questão da automatização que chegou para tudo, né? Uhum. As pessoas, elas querem ser ouvidas, elas querem ser acolhidas, é o que a gente tava falando agora há pouco, né? E isso eu acho que com vocês não tem mistério, né? Acontece de tudo. Não, a gente acolhe, escuta, porque é exatamente isso. Às vezes a pessoa tá passando uma dificuldade que é uma coisa pessoal, que tá trabalhando naquela performance, e na hora que você escuta ela fala, não, tudo bem, eu não vou desistir, eu vou superar, eu vou tentar, e às vezes ela tá precisando de alguém para compartilhar aquilo ali. Então a gente tem esse papel também, né? E faz muito sentido. Eu tô fazendo uma reflexão aqui, quando eu consegui fazer as minhas vendas como afiliada, na maioria das vezes eu me tornava, óbvio que não uma amiga do cliente, mas se tornava
próximo. A pessoa Sim. queria falar com você, de saber como é que você tava. E você se colocava disponível ali pra Você tem que isso. estar disponível, porque se você não tiver, ela vai comprar com quem for fazer isso, esse papel, né? Então é importante isso. E Tati, se você fosse começar do zero hoje como afiliado, o que você faria nesses primeiros 30 dias aí para poder conseguir fazer uma primeira venda? Eu acho que eu continuaria da forma que eu fiz, que era o estudo, primeiro da estratégia que eu vou escolher. Eu vou trabalhar com tráfego pago. Ok, então eu vou estudar o tráfego pago. Vou estudar o produto que eu vou vender, porque na hora que o cliente perguntar, eu tenho que saber tudo daquele produto, porque eles perguntam tudo, né? Pergunta até a cor do pote, a cor da cápsula. Tudo. Eu tenho foto lá na minha galeria, eu acho que eu até mandei no grupo de afiliados, que eu tirei foto, mas eu quero saber como que é a cápsula. Eu tirei foto da cápsula, então tá lá no Drive. A pergunta que você menos esperar, o cliente vai fazer. Vai né? fazer. Então, você tem que conhecer e saber. Por exemplo, eu vou trabalhar com o skin, são pessoas um pouco mais velhas, de 45 mais. Então, você tem que ter muita paciência, porque às vezes as pessoas têm dificuldade de responder, não entende, para fazer a compra, fazer ali o check-out, você tem que ajudar ela a preencher. Então, assim, você tem que começar do passo a passo. Escolhe a estratégia, estuda o produto e o seu cliente, porque aí você consegue ter Resultado de verdade, né? Exatamente. E qual o conselho que você dá para quem tá estagnado, assim, além de tudo isso que você já falou? Te procurar? Pode me procurar. Então tá bom. Que a gente tem a chave do sucesso para poder entender o que aquela pessoa não está sabendo fazer, porque cada caso é um caso, né? Sim. E esse mercado de afiliado é muito engraçado, né? Porque às vezes a gente vai falando com as pessoas e elas nem lembram, mas elas já fizeram um cadastro numa plataforma, algo do tipo, e Em uma não, né? Em várias plataformas. É, que hoje a gente tem milhões, né? Sim. Muito legal. E Mari, você que aí é a melhor gerente de afiliado, Ai, gente, eu tô 8 vezes constrangida. consecutivas. E nós vamos estar lá, né? Para poder Ai, ver por ela favor, receber o prêmio. Primeira fileira lá também no dia da Como palestra, sempre, hein? Por sim, favor. sim. Todo o QG dela vai estar É. lá. Como que você enxerga assim, o futuro do mercado de afiliados no Brasil? Isa, ele vai ficar cada vez mais apertado. Ele vai ficar cada vez mais. Eu não vou dizer difícil, mas você vai precisar estudar e se posicionar cada vez mais. Não tem mais essa facilidade, não tem mais essa coisa de você entrar e fazer de qualquer jeito, a qualquer custo. Então, eu acredito que quanto mais você quer entrar, você quer se manter, né, ao lado do estagnado, você quer se manter nesse mercado, precisa estar em constante evolução, o tempo inteiro estudando. Porque senão você não vai ter mais vez no mercado. Principalmente com a IA, com toda essa atualização que está vindo agora, né? De todo mundo falar, porque gestor de tráfego vai acabar, porque o Mark Até Zuckerberg... psicóloga vai acabar. porque chat GPT, a gente conversa com chat GPT como se fosse nossa terapeuta, né? Então, eu acho Não, que gente, chega a ser bizarro, né? Chega a ser bizarro. Mas é constante evolução. Então, assim, eu vejo que as pessoas falam, o mercado vai acabar. Não, tá longe de acabar. Não vai acabar nunca. As pessoas, elas consomem muito na internet, principalmente brasileiro. Brasileiro compra muito pela internet, mas as coisas, elas estão mais sofisticadas. O entendimento do cliente para uma compra é outro. Então, se você não acompanhar isso, se você não se profissionalizar e entender que não é no automático mais que se vende, você tá fora do mercado. Eu acho que a palavra que você falou é essa, é profissionalizar. Você tem que pegar aquilo como se fosse, eu quero ser um afiliado, então você vai ter aquilo como uma profissão. E aí você vai estudar tudo que está atual, porque cada hora surge uma situação nova. As pessoas vão se atualizando, né? E as pessoas Sim. precisam entender que, às vezes, aquilo que valia 3 meses atrás... Não vale mais. Não Não vale vale. Gente, gerenciador de anúncios. Quantas vezes abrindo aula, uma hora tá de um jeito, outra hora tá de outra. Aí você fala, meu Deus, já tá atualizado aqui. Tio Zu que Se deixa tu a não gente de cabelo estudar, branco. Deixa exato. de cabelo branco. Se você não estudar... Não, Já quando começou, a pessoa subia ali, a pessoa comprava direto na fácil. página de vendas, que é o tráfego direto, né? Sim. Então, o povo falou, nossa, faturei muito. Hoje você não consegue. Só se você já tiver um brand muito forte, que a pessoa já conhece a marca. Que aí, às vezes, a pessoa não vai nem trabalhar tráfego, Nem ela vai trabalhar orgânico. Vai Exato. trabalhar a Mas propaganda. às vezes aí bota uma influencer pra fazer uma live, nessa live vende horrores. Exatamente. Agora, pra gente que tá nesse mercado e quer trabalhar, tem que se profissionalizar, tem que conhecer, tem que buscar, porque senão você vai ficar pra trás. É isso. E a gente tá chegando no final do nosso podcast. Passa rápido, né? 50 minutos já aqui de troca, muito legal. Pra mim que foi a primeira vez. O que você achou? Foi fácil, né? Nem doeu. Nem doeu. O gerenciador de anúncios dói mais. Dói mais, com certeza. Você fica Aqui sem é dormir, tranquilo, né? fica sem dormir. Você fica, meu Deus do céu, será que ele vai entregar? E a sensação de se acordar de manhã, olhar o celular pra ver se chegou alguém no seu telefone. Ou pra ver se chegou uma venda, né? Chegou uma vez. É, muito legal. Muito Mas, bom. meninas, muito obrigada pela participação Obrigada de a você. vocês. A gente vai estar juntas amanhã no evento aqui da DIM Assessoria, o Growth Summit, né? Vai ser um prazer ter vocês lá. Semana que vem estaremos juntas no Afiliados Brasil. Teremos muito conteúdo aí pela frente. Sim. E eu queria que você deixasse a sua rede social ou também falasse para as pessoas como te encontrar e você também, Tati, para a gente poder finalizar aqui.
Isa, antes de tudo, agradecer o convite, poder estar aqui com você nesse momento é muito especial. Em BH. Em BH, deixei meus filhos em casa. O maridão, mozão. Mozão. Beijo pro mozão. Eu que sou mãe de Gestão gêmeos. de tráfego, não, tá gestão de família Ele agora. tá fazendo gestão de gêmeos em casa, eu tô aqui, mas eu tô muito feliz de ver a posição que você tem hoje, a maneira como você tá conduzindo tudo. Eu tenho muito orgulho de você. E te desejo muito sucesso na sua carreira. Isso não tava combinado, hein? Não tava, mas você tá, assim, numa posição admirável. Eu quero que você cresça cada vez mais, que você merece, dentro da DM Assessoria, dentro da Life Lab. Todos os projetos possíveis. Dentro do evento amanhã, que eu sei que a gente fica, amanhã vai acontecer, fica ansiosa, não fica. Gera ansiedade. A gente já tá com toxicólogo aqui já, ó. Já tá meio dura. Mas calma que amanhã piora. Agora eu fiquei super tranquila, né? Mas parabéns. E quem quiser falar com a Mari, quem quiser falar comigo, me encontrar, entender um pouco mais do que eu faço, marimarcal.oficial. Lá tem o meu WhatsApp, que é o meu WhatsApp real, como as meninas falaram aqui. Então vai clicar lá, vai falar comigo para poder tirar qualquer dúvida. Eu sou formadora de gerente de afiliados, trabalho com isso no mercado, além de ser também gerente de afiliados. Tem treinamento voltado para afiliados também, mas o meu foco é trazer cada vez mais o lado humano para esse mercado que só vê cifras. Então, isso daí vai estar estampado em todos os lugares o tempo inteiro. Eu só tenho, assim, que agradecer, né? Porque, na verdade, eu me tornei assim até por referência, né? A você. A gente participou, né, da formação de gerente de afiliados, e eu lembro que teve gente lá em casa que ficava assim comigo, assim, mas é só você e a Tátia que participa? Por quê? Falava muito, né? Só a gente que fala. Até meia-noite, né, o curso. Até que a taça rolou. Verdade, teve quebra até de taça, a gente ficava até altas horas, muito obrigada mesmo. Foi a primeira turma, né? Foi uma das melhores turmas, a gente ficou... Foi um carinho muito grande. Estamos fazendo um ano. Foi em maio ou abril do ano passado. Verdade. Então, assim, te agradecer por tudo, né? Por ter realmente me acolhido. Isso foi, assim, um divisor de águas na minha vida. Obrigada por ser minha mentora. Você sabe que eu tenho um carinho enorme por você, mozão também. Agora tem que conhecer os babies, né? Porque os babies eu não conheço ainda. Por favor, Tati, já cresceram, já. Já nem é baby mais, né? Nem é baby mais. E conta pra galera como te encontrar aí também, Tátia. Então, eu também quero agradecer pela oportunidade. Foi a primeira vez que eu fiquei nervosa, então vocês não reparem. Chegou, assim, nervosíssima. Porque esse monte aqui, gente, olha só essas pessoas aqui. É que o cenário tá aqui, só nós três, mas tem gente sentada aqui. É luz, é câmera, microfone, a gente fica meio perdida. Então, eu tô muito feliz de estar, né, participando, de estar na mesma empresa que você. Eu também admiro você demais como profissional. A Mari nem se fala, eu falo que eu sou a fã número 1 dela. Pela pessoa e como ela trata. A gente pode compartilhar esse espaço aí. Eu sou Nossa, número 2. Até porque, gente, a Tati é gerente de afiliados da Life Labs, mas a Tati é minha sócia. É verdade. Ela virou, a gente construiu uma relação tão nem incrível acredito que ela virou minha sócia, né? Então... Verdade. Pois é, e assim, é tudo muito novo pra mim, né? E eu gosto de aprender e gosto de estar junto e me inspirar em pessoas. A gente tem que estar onde que a gente quer chegar, né? Com pessoas onde que inspiram a gente. E aí, as minhas redes sociais também tem lá, Tátia Godinho, pode me buscar lá, T-A-T-C-H-A, porque as pessoas não sabem como que escreve meu nome, né? Tátia. Tátia, exatamente. E aí é isso, muito bom estar aqui com vocês. Eu que agradeço pela parceria de sempre, né? Por estar nos ajudando nesse projeto aí da Life. A gente tem certeza que é só o início, né? Dessa nossa trajetória, se Deus quiser. A gente tá chegando aí quase 2 anos agora de Life e é só o início mesmo dessa trajetória. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por ter assistido mais um podcast com a gente, mais um episódio. Mês que vem teremos novos episódios, vão ser assim super legais. A gente tá trazendo um pessoal aí agora de comunicação para poder falar sobre isso. Pessoas de peso aqui de BH, depois eu vou contar para vocês no off. Não deixem de se inscrever no nosso canal e compartilhar com os amigos. Até a próxima.